Bom dia, paz do Senhor Jesus, passando por aqui mais uma vez para juntos a gente caminhar em cima da palavra do Senhor. E nós estamos aqui no segundo dia de campanha da quarta vigília, onde nós estamos aprendendo tudo sobre quarta vigília. Então a quarta vigília é um período de oração das 3 às 6 da manhã. Então aqui a gente vê que esse costume ainda tem que existir no meio cristão. Tem que existir, nós temos que praticar essa oração na madrugada. Então, a gente aprendeu ontem que na quarta vigília, Deus vem falar conosco, né? A gente pode falar com Ele ao longo do dia, mas o momento a qual está o silêncio, na casa ou no lugar que você for orar, ali Deus se manifesta com graça, poder e misericórdia. Por quê? Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, no meio de muitas vozes, muitas vezes ele não tem como manifestar e ter toda a liberdade. Então, às 3 horas da manhã é o horário que ele aguarda por mim e por você, né? Então, aqui nós vamos hoje acompanhar onde nós falamos sobre Jacó e sua experiência no deserto, né? Que ele lutou com Deus. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Samuel. Lá em Samuel, 1 Samuel 3, nós vamos ler o versículo 3, depois nós vamos pular para o 15, né? Nós vamos ler assim, depois você pode estar lendo com mais cuidado, né? Mas para nós darmos uma resumida, para não ficar muito grande o vídeo, muito longo, né? Então diz o seguinte, lá em 1 Samuel 3:3, Samuel dormia na tenda sagrada de Deus, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então, o que a gente percebe aqui? A gente percebe que Samuel, ele era um menino que foi criado por Eli, né? O Eli criou ele ali no templo, que seria na igreja, né? E só que Eli tinha muitos pecados que desagradavam a Deus, né? Ele era um homem negligente, um homem que não tinha sua visão espiritual expandida, não utilizava a visão espiritual. Ele era muito carnal, né? E, infelizmente, essa negligência dele como homem de Deus fez com que o Senhor entristecesse muito. E ali, então, Samuel, um menino, uma página nova, um livro novo que o Senhor desejou investir. Então, Samuel estava dormindo dentro da igreja, né? Dentro da tenda onde ficava a Arca da Aliança, ou seja, ele dormia próximo do altar, né? E a Bíblia fala que a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Então, aqui a lâmpada de Deus ainda estava acesa. E numa madrugada, né? Acredito eu que foi na quarta vigília, Deus chama Samuel. Então Deus vai falar com ele. Olha aqui, os mistérios na madrugada. Deus vai falar com ele. Então ele fala, Deus falou, chamou o menino, Samuel, Samuel. Ao que ele respondeu, eis-me aqui. Então aqui, meus amados irmãos, a gente vê que Deus foi falar com o menino. Não foi o menino que foi falar com ele. O menino dormia dentro, sim, da casa de Deus, próximo do altar, mas ele apenas conhecia de ouvir falar, assim como Jó também, né? Só que aqui o menino, ele teve uma experiência com Deus, que mudou a vida dele. E lá no 15, para nós poder só entender, diz o seguinte, Samuel ficou deitado até o romper do dia, e então as portas do aposento, onde estava na casa do Senhor, se abriu. Então ele saiu do quarto, ele saiu de próximo ali do altar, próximo da Arca da Aliança, só quando amanheceu, ao romper, né, da alvorada, que ele sai de dentro do quarto, quando os raios de sol já começam a sair. E era mais ou menos umas 6 horas da manhã que ele decidiu sair de dentro do quarto, porque ele ficou ali todo aquele período da quarta vigília, bem pertinho de Deus. E Deus revelou segredos para Samuel. Deus contou os planos dele para Samuel. Então, é maravilhoso a gente poder observar que a madrugada, a quarta vigília, é um período a qual as experiências na presença de Deus vai ser sobrenatural. Vai ter muitos milagres disponíveis. Então, o Senhor, ele está esperando os que estão ali desejosos, que estão disponíveis para a oração na madrugada. As pessoas que não oram na madrugada, geralmente não conseguem viver alguns milagres. Por quê?
Porque Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele está em todos os momentos. Só que há algo especial para quem levanta e vai ter com ele na oração da quarta vigília. Ele guarda algo especial para essa pessoa. Ele é galardoador daquele que o busca, daquele que se esforça, daquele que realmente quer pagar preço. E tem coisas, meus amados irmãos, que ele só vai entregar para os que estão famintos, para aqueles que estão desejosos, para aqueles que são loucos na presença de Deus. A Bíblia fala lá em Romano que o evangelho é loucura. E a gente tem que começar a viver esta loucura. Então aqui a gente vê que Deus contou para Samuel os seus segredos. Tudo isso numa madrugada. Ele chamou Samuel, ele se apresentou para Samuel. Samuel ainda achou que quem estivesse falando era o Eli. Foi lá e perguntou para Eli, o homem que criou ele, se era ele que chamava. Ele falou, não, eu não te chamei. Foram 3 vezes que Deus chamou Samuel. Aí Eli explicou para ele, quando ele te chamar, responda para ele, fala que eu te escuto, o teu servo te ouve, né? Então Eli ensinou ele a se posicionar diante de Deus. Então Samuel, na 3ª vez que Deus o chama, ele então se posiciona e fala com Deus. Deixa Deus falar com ele. Então Samuel teve a sua maior experiência. Aqui foi o início do ministério do profeta Samuel. Porque aqui Deus falou para Samuel, eu não deixarei você jamais sozinho. Eu serei contigo, Samuel. E aquele menino foi crescendo na graça e na sabedoria e no conhecimento de Deus. É assim que Deus faz. Então, grandes ministérios começam na madrugada. E o de Samuel começou na madrugada também. O Senhor se apresentou para ele na 4ª vigília. E ele ficou próximo de Deus, ele ficou ali tendo aquela comunhão gostosa, aquela experiência sobrenatural, aquele avivamento. Não dá para explicar em palavras, só quem realmente está disposto a pagar o preço que for para viver tudo isso. Então hoje eu quero te convidar a participar dessa campanha conosco. Nós estamos numa galera levantando todos os dias de madrugada, pelo menos durante 7 dias nós estaremos aqui nesta campanha. Ontem foi o primeiro dia, nós falamos sobre Jacó. Jacó também foi numa madrugada que Deus falou com ele, que Deus o acordou e ele pôde lutar com o anjo. E ele lutava contra ele mesmo, contra aquele monte de sentimento que o aprisionava, até que no final da 4ª vigília ele recebeu a sua vitória. Ele derrubou o gigante, que era a falta de identidade, que era a identidade que ele roubou do seu irmão, né? E aqui a gente vê que também, então, Samuel, na madrugada, Deus também vai lá e fala com ele, chama o menino, se apresenta para o menino. E então ele consegue ter comunhão com Deus a 4ª vigília toda, das 3 às 6, ele ficou ali escutando Deus falando da tristeza dele com o profeta Eli, Deus falando como ele estava chateado, como ele estava triste, como que Eli era negligente, os filhos pecavam, Eli não se posicionava como pai, e tudo aquilo foi magoando o coração de Deus. E Deus quis desabafar com Samuel. Aleluia. É maravilhoso, meu irmão. A Bíblia fala que Jesus, ele podia nos chamar de escravo, porque nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Só que a Bíblia fala que ele não nos trata assim, ele nos trata como amigos, porque ele divide conosco o que o Pai nos deu. Então eu olho para essa passagem, eu vejo Deus tratando Samuel como amigo. Ele estava ali contando para Samuel, desabafando com Samuel, falando para Samuel como ele estava triste, como ele estava magoado, como ele estava entristecido. É maravilhoso de ver tudo isso, meus amados irmãos. Então, se você levantar na madrugada, se ajuntar a nós, 3 horas da manhã, nós estamos aí numa galera orando. E é importante que você saiba que esta oração vai fazer com que você se aproxime do trono de Deus, se aproxime do altar do Senhor, porque ainda a lâmpada de Deus não se apagou. E Deus quer que você continue acendendo esta lamparina, que você continue tacando fogo no altar.
Ele precisa de mulheres, de homens que pagam preço na madrugada na oração, que estão dispostos a falar: Senhor, eis-me aqui, assim como Samuel falou, eis-me aqui, aleluia. Então, em nome de Jesus, receba esta palavra, receba esse convite de Deus para se juntar a nós na madrugada. Às vezes tem coisas que você está orando por anos e não acontece, porque Deus está te esperando na madrugada para Ele falar com você. Muitas vezes, Deus só está esperando você despertar. Ele está esperando você escutar a voz dEle. Assim como Lázaro, quando estava morto, quando Jesus o chamou, somente ele entendeu e ele saiu e veio ter com Jesus. Às vezes você está dormindo como Lázaro estava dormindo e você precisa acordar desse sono de religião, desse sono de depressão, desse sono de ansiedade, desse sono de egoísmo, desse sono de soberba. Deus está te chamando hoje, vem para fora, vem para fora. Vem se juntar a nós na madrugada. Vem orar com a gente. Você pode falar: missionária, mas como que eu vou começar a minha oração? Comece orando um Pai Nosso. Comece chamando Jesus. Comece chamando Jesus para entrar na tua casa. Jesus, entra nessa humilde casa. Entra no meu coração, Jesus. Eu quero aqui também escutar a tua voz. E assim você vai sendo levada ou levado pelo Espírito Santo. E Deus, Ele vai te ensinar. O Espírito Santo é professor e Ele vai te ensinar como orar. A Bíblia fala que quando a gente não sabe orar, o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. De repente você vai acordar na madrugada e você só vai chorar. Pode chorar. A palavra de Deus fala que Ele recolhe dos nossos olhos todas as nossas lágrimas e coloca num odre, no seu odre. Então a sua lágrima é importante para Deus. Então levante às 3 horas da manhã, vai chorar nos pés dele. No outro dia você vai levantar e vai poder orar um Pai Nosso. No outro dia você vai levantar e convidar ele para entrar na tua casa. No outro dia você vai levantar e vai apresentar para ele todas as suas necessidades, todas as suas dificuldades. E de repente no outro dia você já está orando, agradecendo por tudo que Ele já iniciou na tua vida. E Deus vai fazer uma grande obra. Apenas creia somente e venha para esse exército de pessoas que oram na madrugada. Amém? E nós vamos começar agora uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui orar, Senhor, por esse irmão e por essa irmã que o Senhor está despertando, Pai, desse sono, desse comodismo. Eu quero aqui unir a minha fé com a fé dessas pessoas, para que juntos a gente possa derrubar esse gigante que nos atrapalha a orar na madrugada. Senhor, nós repreendemos, Pai, toda a canseira, repreendemos todo o esgotamento do dia a dia, repreendemos o sono, repreendemos, Senhor, todo o inimigo que quer nos prender, que quer nos aprisionar, que quer criar obstáculo para que a gente não levante na madrugada. Nós rejeitamos, nós não aceitamos essas prisões na nossa mente, na nossa alma, no nosso corpo. Nós declaramos falido, destronado, destruído, anulado toda a investida do inimigo de nos atrapalhar a orar na madrugada. E eu declaro, Senhor, que o Senhor está levantando profetas, homens e mulheres, Pai, apaixonados por Jesus e pelo Teu Evangelho. Homens e mulheres que pagam qualquer preço para sentir a Tua presença. Homens e mulheres que desejam, Senhor, sentir o Teu abraço na madrugada. Desejem, Senhor, chorar nos pés do Senhor. Deseja ter experiências com o Senhor. Então, em nome de Jesus, eu profetizo que hoje o Senhor está despertando homens e mulheres para se juntar a nós nesta campanha, Senhor, da 4ª vigília. Nós agradecemos porque sabemos que ao fim desta vigília nós iremos derrubar o gigante da depressão, derrubar o gigante da ansiedade, derrubar o gigante da enfermidade, derrubar o gigante da incredulidade, da religiosidade. Todo o mal vai ter que cair no nome de Jesus, porque a gente sabe que o número 7 na Bíblia é obra acabada. Então, Satanás, você já está destronado. Perca as tuas forças agora, em nome de Jesus. E eu profetizo que todos nós vamos ficar até o final desta campanha. Serão 7 dias gloriosos para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Assim nós agradecemos, tomamos posse da nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente.
Eu te cubro com o sangue de Jesus e eu coloco sobre vocês a armadura de Deus. Coloco sobre vocês o capacete da salvação para proibir as mentiras do diabo de continuar soprando na tua mente. Coloco a couraça da justiça, o cinto da verdade, as sapatilhas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada que é a palavra do Senhor. E você já está pronto e pronta para se ajuntar a nós nesse grande exército aonde o nosso general é Cristo. Amém? Deus te abençoe.